Todo mês eu separo algumas coisas que mudaram a minha forma de pensar, ou a forma como eu encaro a vida, e esse mês foram essas. Mas antes de passar quais foram, já deixa pra mim o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Se você é novo por aqui, tá chegando agora, ou já assistiu alguns vídeos, mas ainda não tá inscrito, aproveita esse momento pra você se inscrever, tá? Pra assim você não perde os próximos vídeos que eu trouxer por aqui no canal com mais indicações. Muito prazer, eu me chamo Viscai, se você ainda não me conhece, sou artista independente e essas foram as obras que eu encontrei por aí na vida, no mundo, esse mês, tá? E sem querer, todas elas praticamente conversam entre si, tá? Porque esse mês de agosto, tudo girou em torno da ideia, né, de encontrar a própria voz. Tá? Então, a primeira obra que eu vou trazer aqui é a discografia da Urias, tá? São os 3 álbuns da Urias que realmente, assim, mudaram muito a forma como eu me conectava com essa artista e até a forma como eu vejo algumas coisas da vida. E até a minha própria arte também. O meu primeiro contato com a Urias, né, foi através dos covers que ela fazia. Tinha alguns covers da... Como chama aquela moça, gente, que briga no Twitter? Azealia Banks. Alguns outros covers também que ela já fez, da Alcione e tudo mais. E também com o single que ela lançou lá, acho que foi um dos primeiros, que foi Diaba. Mas recentemente ela deu uma entrevista pra Erika Hilton que me chamou muita atenção. Eu fui assistir porque eu adoro ver as entrevistas da Urias, mesmo que eu não fosse um consumidor tão ávido assim da arte dela, mas eu gostava de consumir a persona dela em entrevistas. Sempre achei ela uma pessoa muito boa, assim, de entrevista e tudo mais. E eu gostava de assistir. E nessa entrevista, mudou totalmente a forma como eu via o trabalho dela. Por quê? Lá ela comenta sobre os 3 álbuns dela, que é o Fúria, o Remind e o Carranca, que é o mais recente. O Fúria, que é seu primeiro álbum, ela comenta que é um trabalho sobre a raiva, que traz muito o aspecto do corpo, né? Trazido muito pelo público, que só falava muito do corpo, do corpo, do corpo dela. Mas esse álbum condensa a raiva que ela estava sentindo. E é natural que quando a gente pensa sobre isso seja transmitido através do corpo. É um álbum que tem músicas que tem muita dança, que tem coreografia, que tem quase uma artista pop, assim, mais underground. É o meu favorito, já dando spoiler aqui, é um dos meus favoritos aqui, desses 3. Mas aí ela comenta, né, sobre isso. E aí, quando ela foi fazer o segundo álbum, que é o Her Mind, inclusive até o nome, né, a mente dela, traz justamente esse foco, que ela queria que o foco estivesse na mente. Mostrar que ela não é só um corpo, porque no primeiro trabalho as pessoas falavam muito do corpo dela. Então ela queria trazer que ela pode ser mais do que um corpo. E o último, Carranca, é sobre o espiritual, sobre o espírito, sobre a alma, né? De fato, a espiritualidade e tudo. Eu achei isso magnífico. E aí eu parei pra ouvir com calma, porque eu já tinha escutado, já tinha tentado ouvir o Fúria na época que lançou e o Hermind também, só que eu não parei pra ouvir, assim, eu acho que eu não estava pronto pra compreender a obra. E aí eu fui assistir agora depois da entrevista e peguei os 3 assim e ouvi e assisti também, né, os videoclipes que tem. Tudo na ordem, assim, consumi o trabalho, assim, fumei esse trabalho, sabe? Assisti um, depois o outro, depois o outro. E eu me apaixonei, me encantei. O Fúria, pra mim, inclusive, ele se condensa muito na faixa Tanto Faz. É a minha favorita. E ela simboliza essa raiva junto com a melancolia. E, nossa, é incrível. Obra-prima. O Remind, ele é engraçado porque o Remind que vem depois do Fúria é notável como existe uma evolução, né? Então, o consumo dessas obras ele fica melhor porque você nota essa evolução existente ali de um trabalho para o outro. Tanto que eu não consigo, por exemplo, consolidar o álbum Hermind em uma faixa. Eu acho que ele funciona como um todo e você escuta inteiro assim, sem você nem sentir. Juro pra você, tipo, você não sente que passou e tudo faz muito sentido, sabe? Apesar de eu achar o Fúria sendo o melhor entre os 3, é o meu favorito, tá? Mas aí é uma opinião própria minha. E depois o terceiro, que é o Carranca, é onde ela se consolida como uma artista que está, de fato, sempre evoluindo. A gente vê uma evolução de um trabalho um pouco mais maduro, né? Que fala de dentro, né? Cada vez mais. A Uria sempre falou muito de dentro, né? A raiva que estava dentro, o que estava dentro da mente, e agora como ela se sente, né? Dentro dela em relação ao espiritual, né? Assim,
Obra-prima incrível. A segunda obra que eu quero trazer aqui é um filme da Netflix, se chama Atlantide. E esse filme, ele é um filme que, se eu não me engano, ele é italiano. E ele é um filme que ele conversa muito, assim, com o trabalho da Urias, até no sentido de busca pela própria voz, de ser ouvida, ser notada, especialmente lá no Fúria. E o que o filme aborda? A breve sinopse do filme é basicamente uma garota que vem de uma família de pessoas mudas e surdas e ela canta. Ela descobre que ela tem o dom de cantar. Eles se mudam para uma cidade nova e tudo mais, e aí ela vai para um colégio novo. E lá nesse colégio tem uma aula de música, de canto coral, onde essa professora percebe um potencial na voz dela. Ela também sabe, ela quer fazer aquilo, ela quer cantar, mas a família é contra pelo fato deles serem surdos e mudos, né? Assim, resumindo, parece tipo, nossa, né? Ah, eles são contra só por isso. Parece um motivo raso, mas no filme isso é mais aprofundado. Essa relação, assim, do porquê que eles são contra e tudo mais. E, basicamente, esse filme, ele me tocou de uma forma, gente. Nossa, juro, eu me arrepio de lembrar, porque eu lembro que eu chorei quando eu assisti, e eu chorei 2 vezes no filme, em momentos diferentes. Esse filme, ele me tocou, ele me atravessou, assim, porque é justamente um filme que traz, acho que todo artista, especialmente que deseja trabalhar com o canto, né, vai ser tocado por esse filme, porque ele é um filme que, não só artistas, claro, se você quer conquistar alguma coisa nessa vida, e você sente que você tá num ambiente onde as pessoas ao redor não te compreendem, você vai se conectar com esse filme. Independente do que você queira fazer, seja abrir uma empresa, um negócio, ou fazer arte, seja o que for. Se você se sente incompreendido pela sua família ou pelos amigos, você vai entender esse filme e ele vai se conectar com você. Eu acho que ele me toca justamente nesse lugar, assim, de eu ser o único artista da minha família e as pessoas não me entenderem de fato, assim. E as cenas que mais me marcaram nesse filme, por exemplo, é uma primeira onde ela faz uma apresentação na escola dela, daí os familiares vão até lá assistir, mas eles vão totalmente contra, assim, fechados para essa experiência. Porém, o pai dela, ele percebe pela primeira vez que o dom da filha dele, faz nas pessoas, porque a plateia se emociona. E mesmo ele não escutando o que ela tá cantando, porque eles são surdos e mudos, ele consegue fazer a leitura labial, então ele entende o que ela tá falando, e ele vê ao redor como as pessoas estão sendo tocadas pela arte da filha. E ali eu me desabei de chorar. E por fim, a última cena também onde eu choro é uma segunda cena aonde ela vai para uma audição oficial, que era lá um projeto para o qual ela estava estudando para passar numa faculdade de música e tudo. Daí ela vai para essa audição e a família dela acaba indo lá, entra na sala, ela é reprovada na audição e a família entra na sala enquanto tá acontecendo a audição. Ela não é reprovada de verdade ainda, tipo, ela meio que fica nervosa e não consegue, assim, daí a família dela entra na sala, e aí ela consegue fazer de novo, tentar de novo, só que ela faz dessa vez, faz cantando, e ao mesmo tempo fazendo linguagem de sinais, fazendo libras, enquanto ela canta, traduzindo a música ao cantar. E aí a família dela, de fato, compreende e entende a arte dela e se sente tocado por aquilo. É muito incrível, e é um filme que eu recomendo pra todas as pessoas, vale muito a pena. E, inclusive, a música do filme é muito boa também, é muito bonita. Se chama Atlantide, inclusive é o mesmo nome do filme, e é interpretada pela Sarah Toscano, que é a menina protagonista do filme. E é muito bonito de ouvir, de verdade. Então, fica aí a recomendação, vão assistir esse filme. E a terceira obra que eu quero trazer aqui é o álbum Equilibrium, da Anitta, né? Especialmente a parte 2 que foi lançada recentemente, que me atravessou, assim, de verdade. Mas as duas partes são muito lindas, assim, o álbum um e 2 são muito bonitos. Eu gosto muito de como eles funcionam muito bem juntos, mas também funcionam extremamente bem separados, assim. E ele mostra pra gente a busca, né? Pela própria voz de Anitta, Larissa, né? Tem essa brincadeira assim com a persona Larissa e Anitta. Eu acho que esse álbum ele traz essa consolidação de quando de fato a Larissa consegue se sentir bem na pele da Anitta e consegue condensar, de fato, fundir a artista Anitta com a persona da pessoa física Larissa. E ali é os dois, você vê claramente a fusão das duas. Da Larissa, que é a que tá por trás da artista,
e da Anitta, que é de fato quem a gente conheceu esse tempo todo nos palcos. E isso é demonstrado especialmente na parte 2, né, no visual da parte 2 do álbum, essa busca pela própria voz. E ver uma artista pop, funkeira, sabe, dar um 360 assim na própria carreira é algo muito inspirador, especialmente para nós artistas também, né? Muda a forma como ela é vista, até por pessoas do próprio meio musical, assim, né? E também por boa parte do grande público. Esse álbum, ele me traz muito a sensação do que é sustentar além das críticas. Ele é um álbum muito pessoal e sagrado e teve muitas críticas de algumas pessoas por intolerância religiosa e tudo mais, e o quanto ela conseguiu sustentar isso mesmo apesar dessas críticas, sabe? Então, não é só sobre encontrar a própria voz, mas é também sobre se orgulhar dessa voz que você encontra dentro de você. É sobre a forma como ela própria, né, se via, então encontrar conforto em quem já se foi, em quem você já foi e em quem você é agora também. Porque todos nós nos transformamos diariamente, semanalmente, mensalmente, todos os anos, a todo minuto. E realmente, essa obra ela traz a ideia de fato de equilibrar todas as suas facetas, assim. Então é muito legal. E a Anitta vem contando isso pra gente na tese artística dela há muito tempo, quando você começa a reparar ali nas entrelinhas. Mas eu sinto que no equilíbrio, talvez, finalmente ela tenha conseguido nos transmitir o que ela tentava há tanto tempo. E talvez porque agora ela mesma tenha se encontrado, né, e tudo mais. Isso é uma coisa muito linda de se ver, assim, de verdade. Então é um álbum que me tocou muito, especialmente as faixas O Que, Caminhador, acho que tem uma também que chama Pássaros, se eu não me engano, Sal Grosso, aquela que tem o sample da Carmen Miranda também, que é a primeira ali do Equilibrium 2. É difícil até, porque realmente eu gosto de todas, gente. Todas as músicas me tocaram muito. E agora, antes da gente finalizar esse vídeo, também quero trazer uma menção honrosa a outras duas artistas que também são muito legais, que estão também conseguindo trazer essa voz de quem elas são, mostrando cada vez mais essa identidade que elas desenvolveram, que é a Kisha Z.O., que tá, assim, escalando aí, né, no rap feminino, tá começando a galgar o seu estrelato, mas ela já tá nessa luta há muito tempo. E eu acho que ela deveria estar, inclusive, na mesma prateleira que Ebony, Duquesa e várias outras da cena, mas é muito boa, escutem. E também a Camaleoa, que é uma artista, se eu não me engano, do Ceará, que mistura elementos e referências pop com a brasilidade do nosso país. E pra mim, ela é simplesmente o seguinte: se a Britney fosse brasileira, seria desse jeito. Então é muito legal esse trabalho novo que ela lançou. Tá cheio de identidade, carregado, assim, da voz própria que ela traz. E é muito legal. E é engraçado, né, até como que todos esses trabalhos me atravessaram no momento especificamente onde eu tô me reencontrando, me reconectando com a minha própria arte também e buscando a minha própria voz, né, para retomar os meus trabalhos artísticos e tudo. Então, esses e outros trabalhos têm me transformado muito, assim. Inclusive, me trouxe até o hábito de consumir trabalhos inteiros de novo, porque eu tinha perdido esse hábito. Nos últimos anos, eu estava consumindo só as músicas, né, só os singles. Então, isso foi muito legal, né? Ao invés de consumir somente a música, eu tô consumindo álbuns por inteiro. O próximo que eu quero ouvir é o do Jão, que lançou recentemente. Eu tentei ouvir o da Miley, mas não estava totalmente presente, então preciso escutar com calma. Tem gente lançando vários trabalhos no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Tá saindo vários trabalhos novos, assim, completinhos, inteiros, pra escutar e pra sentir, se conectar. E eu sinto que é algo positivo também, né? Porque, como eu falei, eu sinto que vários projetos estão trazendo de volta a profundidade. Eu acho que a profundidade tá voltando a ter esse espaço na arte musical, num contexto geral. E aquela busca pelo hit do momento, pelo som que vai tocar no TikTok, ela tá ficando um pouco no passado. Graças a Deus, não que seja um melhor que o outro, não é nada disso, mas é porque, de fato, essa busca pelo hit viral, ela deixa nós, artistas menores, tão ansiosos, tão pressionados, sabe? Eu sinto que poder entregar um trabalho mais coerente, por completo, faz muito mais sentido a forma como eu gosto e desejo trabalhar a partir daqui. Então, eu tô amando esse momento do cenário musical também. Se você já assistiu ou escutou alguma dessas obras que eu trouxe no vídeo de hoje, não esquece, comenta aqui, deixa aqui qual é a sua opinião sobre elas, que eu também quero muito saber. Então, deixa pra mim aqui nos comentários, por favor, e se você ainda
ainda não se inscreveu lá no começo do vídeo, já se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos. Eu já fiz um primeiro vídeo dessa série aqui, que você pode assistir clicando aqui em cima ou aqui na tela final. Deixa seu like, curte o vídeo se você gostou também, compartilha aí com todo mundo que você acha que precisa conhecer essas obras-primas e esses trabalhos. E eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande beijo, e até lá!